Olá, tudo bem? No momento que eu tô gravando esse vídeo agora, hoje é dia 11 de maio de 2023, próximo de meio-dia e meio mais ou menos. Já tem uns 4 dias que eu tô tentando fazer essa gravação, mas tá tendo uma obra aqui no meu prédio e acaba que eu não tenho conseguido fazer, que é o horário que o Gabriel faz a soneca, então com o barulho da obra eu também não tava conseguindo. Mas vamos lá. Primeiro, o motivo desse vídeo é agradecer mais uma vez, infinitas vezes, a todas as pessoas. Não vou chorar, vou tentar. Mas a todas as pessoas que vêm me ajudando desde o ano passado, desde o início do ano passado, desde mais ou menos no momento que eu descobri que eu estava com câncer. Então, assim, eu quero reforçar o meu muito obrigada a tanta gente, algumas pessoas da minha família, tanto da família da minha mãe quanto do meu pai, alguns amigos próximos, outros amigos de muitos anos atrás, na época que eu era criança, que eu estudava no infantil, né, no ensino fundamental. Então é uma obrigada a tanta gente que está me ajudando a passar pelo meu tratamento, a me dar condições de estar morando num lugar confortável, de estar fazendo um tratamento com mais conforto, de estar tendo como criar o Gabriel, proporcionar a ele o mínimo necessário. Então, muito, muito obrigada. Também eu preciso dar uma satisfação, porque muita gente chega aqui todos os dias, né? Essas últimas semanas, duas pessoas que eu tenho muito apreço, que é a Natália Teodoro e a Ana Luísa Rigueira, postaram novamente sobre a vaquinha. E algumas pessoas novas chegaram aqui no Instagram. Graças a Deus a gente conseguiu dar uma movimentada na campanha e arrecadar um valor que me deu um alívio para mais um mês e meio. As despesas realmente são muito altas. Então, assim, a todos vocês que fizeram doações, que compartilharam o vídeo, que compartilharam a minha história de alguma maneira, seja em um stories, em 2 stories, em um vídeo, nos grupos de WhatsApp, eu quero agradecer do fundo do meu coração a vocês que doaram, não importa se foi R$ 5, se foi R$ 1, se foi R$ 100, se foi R$ 400, não importa. Para mim, todo valor nesse momento faz muita diferença. Além disso, de ser um agradecimento, eu quero dar uma satisfação para quem chegou recentemente. Por mais que aqui no Instagram tenha várias postagens, 3 destaques sobre o meu diagnóstico e alguns posts também, eu sei que é muita coisa para todo mundo assistir, então eu quero dar uma atualizada em vocês, em como que tá isso, tá? Para vocês que chegaram aqui nessas últimas 3 semanas, mais ou menos, eu vou fazer um resumo. Por mais que tenha muita informação aqui, eu sei que às vezes fica confuso, que muita gente não tem tempo para assistir. Então é o seguinte, até janeiro de 2021, eu morava em Viçosa já há mais de 15 anos. Eu me formei lá, fiz graduação na universidade, e um tempo depois, no final do mestrado, eu decidi mudar de área e comecei a trabalhar com sobrancelha e maquiagem. Então, até janeiro de 2021, fevereiro mais ou menos, na verdade, dia 23 de fevereiro de 2021 foi meu último atendimento. Em janeiro de 2021, a minha mãe descobriu que estava com câncer. E minha mãe já tinha mais de 65 anos, diabética, hipertensa. Ela já estava com um aspecto adoecido, muito magra há muito tempo, né? E eu ainda estava me recuperando financeiramente da pandemia. Eu me rebolei muito para me levantar e tentar me manter firme no trabalho, com tudo fechado, com a alta nos preços dos materiais, enfim. Então eu estava me reerguendo ainda. E quando a minha mãe descobriu que estava com câncer, eu decidi largar tudo, entregar meu apartamento, vender algumas coisas e decidi ir para Rio Pomba, que é a cidade que a minha mãe reside, para poder cuidar dela e ficar com ela por alguns meses durante o tratamento. A gente sabe que quando a gente recebe um diagnóstico de câncer, é uma incerteza que a gente tem. A gente pode seguir pelo tratamento de uma forma tranquila, pode ser que durante o tratamento existam muitas intercorrências, e pode ser que, infelizmente, a gente não alcance o objetivo de ficar curada, do câncer entrar em remissão e da vida seguir por mais, seja quanto tempo for, porque a gente não tem certeza do dia de amanhã, né? Mas que a vida siga com uma qualidade de vida muito boa. Então, eu falei assim, mãe, a gente só tem uma. Eu tenho mais 2 irmãos, mas a minha irmã é casada, ela também teve um baque muito grande na pandemia, porque ela também é autônoma. Ela já tinha um filho, meu sobrinho, o Heitor, e eu tenho um irmão mais novo, mas que tem certas limitações. Então, dos 3 filhos, naquele momento, eu vi que eu era a filha que poderia ficar com ela com mais presença. Então, nós fomos para Rio Pomba, eu e o Renato. E chegando em Rio Pomba, eu me lembro que eu cheguei em Rio Pomba dia 4 de março, minha mãe fez a cirurgia na mama dia 5, no dia seguinte, e eu cuidei dela nesse pós-operatório por mais ou menos uns 35 dias. Eu saía da kitnet que a gente tava morando, ia pra casa dela cedinho, pra ajudar no banho, fazer as refeições, arrumar a casa, cuidar da casa, né? Quando chegou no domingo de Páscoa, eu amanheci passando muito mal. E alguns dias depois, mais precisamente no dia 7 de abril, eu descobri que eu tava grávida. Foi uma gravidez que não foi planejada, eu não tinha o desejo de ter mãe, foi um baque muito grande pra mim.
E eu passei muito mal durante a gestação inteira. Eu passei muito mal, fiquei muito indisposta e não consegui voltar a trabalhar, a exercer nenhuma atividade. Eu passei muito mais mal grávida do que eu passei mal durante a quimioterapia venosa, que foi no ano passado. E por volta de 20 semanas de gestação, eu descobri que eu comecei a sentir uma dor na mama direita e essa mama infeccionou. Eu sentia muita dor. Tomei todos os antibióticos e medicamentos que eram compatíveis com a gestação, que o risco-benefício fosse seguro para mim e para o bebê. E 4 semanas depois, quando eu tava com 26 semanas e 4 dias, a minha bolsa também rompeu. Eu tive uma ruptura de bolsa prematura. Eu fiquei internada por alguns dias, acompanhando o risco do Gabriel nascer extremamente prematuro, era muito grande. Mas a gente não sabe como, realmente, né? Eu fui examinada, eu fui acompanhada, foi diagnosticado a mim um rompimento de bolsa prematuro. Mas por algum motivo eu parei de perder líquido. Todos os meus parâmetros se estabilizaram, minha mama continuava infeccionada. E eu tive alta e acho que nessa hora a gente tem que acreditar mesmo em Deus. E eu cheguei até as 38 semanas e 4 dias de gestação, quando eu entrei em trabalho de parto espontâneo, e o Gabriel nasceu. Antes do Gabriel completar 2 meses, né, a minha mama continuou infeccionada. Após o parto, a infecção piorou muito novamente. E, de uma forma resumida, a gente descobriu que eu tava com câncer de mama, nesse momento já no estágio avançado. E é nesse ponto do vídeo que, além de reforçar o meu agradecimento, eu quero dar uma... Eu não sei se eu quero dar uma justificativa para algumas pessoas, porque para essas pessoas não importam para mim. Mas eu recebo esse tipo de mensagem com certa frequência. E as pessoas que andaram compartilhando meus posts também receberam, né? Que algumas pessoas falaram assim, por que ela não vai pro SUS? Porque é de graça, né? Por que ela não põe o filho na creche, né? Já que ela tá sozinha, sobrecarregada. E assim, até acredito que uma parcela muito pequena dessas pessoas que mandam esse tipo de mensagem, até mande com uma mínima boa intenção. Mas a maioria, além de querer resolver um problema da vida do outro, sem estar vivendo a realidade do outro, essa pessoa, ela não vai me ajudar. Ela não vai me ajudar com uma compra, ela não vai me ajudar com uma cesta básica, ela não vai me ajudar com R$1, com R$10, com R$100, com nada. Ela simplesmente acha muito fácil falar assim, vai pro SUS, vai pra Muriaé. E não é assim, gente. Então, assim, a você que tem me proporcionado seguir o meu tratamento, custear as minhas despesas, a você que talvez já teve alguém na família com câncer, que sabe que cada diagnóstico, cada situação tem suas particularidades, eu quero agradecer muito. E eu digo isso porque quando eu descobri o câncer, já estava no estágio muito avançado, eu só ainda não estava com metástase, ainda não havia se espalhado. Foi no penúltimo grau de estágio que eu descobri, no grau 3. E eu tenho um plano de saúde, que é pelo meu CNPJ, que eu pago um valor bem abaixo da pessoa física. E naquele momento, com o plano de saúde, eu tinha a possibilidade de começar imediatamente meu tratamento. E pelo SUS, por mais que exista o SUS, e graças a Deus que existe o SUS, eu não ia começar de forma tão rápida. Eu ia ainda levar talvez mais de um mês para começar. E quando a gente tá numa situação assim, em que até os meus hormônios do pós-parto, tudo estava muito bagunçado, cada dia é um dia que conta muito, sabe? Não é assim simplesmente. Ontem mesmo, por acaso, passou no jornal uma reportagem de pacientes que receberam um diagnóstico de câncer. Uma paciente, eu lembro que estava com um diagnóstico, acho que de câncer na garganta. E ela precisava fazer uma tomografia para depois começar o tratamento. E só tinha vaga para fazer essa tomografia, sei lá, acho que para 60 dias para frente, para fazer a tomografia, para depois fazer outros exames e definir o início do tratamento. Então, não é tão simples assim quando você fala, vai pro SUS, põe seu filho na creche. Não é tão simples. Então, assim, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Até porque, quando a pessoa tem um bom coração, mesmo sem conhecer a gente, a história da gente, mesmo sem conhecer ninguém da família, a pessoa ajuda. Inclusive, por exemplo, o Gabriel tá fazendo natação. Talvez algumas pessoas, eu tenha postado quase nada sobre isso, mas talvez algumas pessoas olhem e pensem assim, nossa, mas ela tá fazendo tratamento, pedindo ajuda e o filho tá na natação, então ela tá usando dinheiro pra pagar a natação. Para quem não sabe, e eu não precisaria nem estar falando isso, mas uma pessoa que me viu uma vez, por acaso, que me conheceu através aqui no Instagram, entrou em contato comigo, me oferecendo ajuda, e essa pessoa que está pagando a natação do Gabriel. Como outras pessoas que têm nos ajudado, às vezes com um valor financeiro fixo por mês, por menor que seja, eu tô contando com aquele valor, né? Por mais que eu esteja recebendo Bolsa Família, que eu ainda esteja conseguindo receber o auxílio doença do INSS, isso não é suficiente. Então, a meta da vaquinha não é só para custear o tratamento do câncer, as consultas, as mensalidades do plano, os valores dos exames. A vaquinha também é para o meu sustento, para eu pagar minha moradia, para complementar a minha alimentação, porque eu tenho ganhado cesta básica também da prefeitura. É pra eu poder comprar fralda, é pra eu poder comprar leite. Se você vê eu na rua tomando um café, almoçando num restaurante, os dias que eu não consigo fazer isso em casa,
Então, esse orçamento, ele é para todo um conjunto, sabe? Que eu preciso. Para manter a água, a luz, a internet, as despesas da casa, o IPTU, o condomínio e o meu tratamento. E esse valor não foi tirado de trás da orelha. Eu tinha uma previsão de até quando eu ia estar em tratamento, que ainda não é uma certeza, mas até mais ou menos agosto, setembro. E eu estou sem trabalhar desde fevereiro de 2021. Quando eu expus a minha realidade, que eu estava com câncer, eu já estava 1 ano sem trabalhar, e eu nem conseguia acompanhar minha mãe no tratamento, porque eu passei muito mal na gestação, e eu já tinha, assim, eu estava passando muita dificuldade. Então, assim, tem pessoas que me conhecem, que são próximas, e que nunca compartilharam a minha vaquinha. Como tem milhares de pessoas que nunca me viram e compartilharam, porque eu vejo que o vídeo já foi visto por mais de 100 mil, 114 mil visualizações, foi visto por mais de 70 mil pessoas. Se cada uma dessas pessoas tivesse me dado R$ 1, por exemplo, eu já teria batido a meta, né? Ou R$ 1, R$ 2, R$ 3. Mas, então é isso. Eu precisava gravar essas stories pra dizer pra vocês. Sobre o tratamento, como que tá? Eu iniciei o tratamento em abril de 2022, ano passado. Eu descobri o meu diagnóstico no dia 5 de janeiro de 2022. Eu soube que eu estava com câncer, que a inflamação que estava na minha mama era por causa de um tumor multifocal, ou seja, tinha mais de um tumor na mama. Não era um único nódulo. E até que eu consegui fazer todos os exames que eram necessários para definir as medicações, tudo que eu precisava fazer, eu comecei meu tratamento em abril. E eu descobri o câncer em janeiro. Se eu ainda fosse esperar o SUS, eu teria demorado muito mais. E eu tinha um filho pequeno que eu desejo muito criar ele. Enfim, comecei o tratamento. Eu fiz 6 meses, 5 meses, quase 6 meses de quimioterapia hospitalar. Aquela quimioterapia que a gente perde o cabelo, né? Que a gente fica com um rosto mais. A gente fica um pouco deformado, a gente perde um pouco da feição, a cor da pele muda, a gente fica com o olho mais inchado, fica com cara de doente mesmo, sabe? E depois que eu terminei a quimioterapia, que foi na última semana de agosto de 2022, no final de setembro, um mês depois, eu fiz a primeira cirurgia de retirada total da minha mama direita. Foi feita uma reconstrução imediata na cirurgia, que obviamente não era o que eu gostaria, ficou como eu gostaria, mas enfim. Pode parecer uma coisa fútil, mas pra mim não é. Enfim. E eu demorei muito pra começar a radioterapia. Eu comecei a radioterapia, acho que no início de janeiro, porque uma parte da minha cirurgia não cicatrizava e não tinha como fazer o procedimento de rádio se não tivesse totalmente cicatrizado. Então não foi só uma questão de demanda, de vaga, enfim. Eu também fiz uma cirurgia em janeiro. Eu precisava retirar um nódulo que eu estava na tireoide, que a gente estava acompanhando um quadro de hipertiroidismo persistente desde que eu estava grávida. E com a descoberta do diagnóstico do câncer, que estava muito mais grave. E a gente teve que ir acompanhando esse quadro da tireoide de uma forma paralela, até que chegasse um momento que eu tivesse condições de passar pela cirurgia. Graças a Deus foi feito biópsia, né? Feito de conduta. E realmente era um hipertiroidismo causado por um nódulo que estava hipercaptando o hormônio. Não era um câncer de tireoide. E eu tinha a previsão de fazer uma retirada da mama esquerda em março. Mas a gente não fez ainda essa cirurgia, porque os exames que eu fiz de mutação genética, até agora deram todos negativos. E esses exames dando negativos não justifica fazer essa cirurgia, pelo menos de uma forma tão rápida. Mas eu continuo tendo despesas altas. E é isso, tá? Eu tô fazendo uma quimioterapia oral. O que é isso? Eu tomo 6 comprimidos de um medicamento quimioterápico em casa por 14 dias seguidos e faço pausa a cada 7 dias. Eu acho que eu já tô indo pro 7º ciclo, eu comecei em dezembro. E tem efeitos colaterais também que não são muito agradáveis, mas que são diferentes dos efeitos colaterais da quimioterapia hospitalar. Então, eu tentei resumir um pouco novamente como que tudo aconteceu. No início de março de 2022, eu consegui me mudar para Juiz de Fora, que é a cidade onde eu fiz meu pré-natal, onde o Gabriel nasceu, onde eu faço meu tratamento. Eu já estava vindo para cá com uma frequência quase que diária, e com um bebê tão pequeno, eu precisava, às vezes, né, eu vinha de carona, saía de Rio Pombo, às vezes, antes das 8 da manhã, e eu dependia dessa carona, por uma questão financeira, obviamente, para voltar para Rio Pombo. Às vezes eu chegava em Rio Pombo só 8 horas da noite, e às vezes eu vinha para cá para fazer um exame, uma consulta, e passava o dia aqui, também precisando me alimentar, e, enfim, e deixar meu filho sozinho o dia inteiro com o Renato. E isso estava ficando muito insustentável, e isso ia ser cada vez mais constante. Então, graças a Deus, a ajuda também de pessoas assim. Gente, vocês não podem imaginar a ajuda que a gente recebe nessas horas das pessoas que a gente menos imagina, e a total falta de ajuda. Eu não digo de finança, de dinheiro somente não, mas de pessoas que a gente até sabe que teriam condições de ajudar e que não ajudam, assim, nem 2% do que eu imaginei que ajudasse. Mas enfim, cada um sabe, cada um tem sua vida, faz o que quer, e eu agradeço muito porque, como eu disse, tem muita gente que tá ajudando, muita gente. A gente ainda tá longe de bater a meta,
A gente levantou mais ou menos uns 23%, a minha meta é 160 mil reais. Eu não tenho o dinheiro que já foi levantado, porque conforme o dinheiro vai entrando, eu vou pagando as despesas. Então, é isso. Outra coisa que muita gente está perguntando, e que eu já tinha falado aqui algumas semanas atrás, mas eu acho que é melhor eu falar. Eu e o Renato, a gente se separou definitivamente. Nós não somos mais casados, nós não temos mais um relacionamento de casal. Ele foi morar com o pai dele em outro estado, outra cidade. Eu sei que muita gente acha isso um absurdo, que como que ele, nesse momento, me deixa sozinha com uma criança, mas ele também estava doente. Eu não estava conseguindo ajudar ele, nem ele me ajudar. E não tinha muito, assim, nenhuma perspectiva de quando a nossa vida ia se realinhar. E exatamente para a gente evitar de criar algum tipo de mágoa, algum tipo de questão assim, a gente viu que a decisão de a gente romper o nosso compromisso de casal, nesse momento, era a melhor decisão. Nem só o amor sustenta um relacionamento precisa de muitas coisas. E às vezes é hora de encerrar alguns ciclos, tá? Mas a gente continua bons amigos, a gente se fala quase diariamente, pra ele poder ver o Gabriel por chamada de vídeo. Eu sei que quando ele acertar a vida dele, ele vai, eu acredito muito que ele vai dar a gente todo o suporte e assistência que tiver ao alcance dele para me ajudar a criar o Gabriel. Então, assim, eu sei que é muito fácil de fora pensar assim, poxa, como que você nessa situação fica assim? Mas a gente não vive a realidade do outro. E ele aqui, doente, e sem conseguir me ajudar, e eu ajudando ele, tava me adoecendo mais, adoecendo ele mais. E a vida é assim, a gente não planeja muitas coisas, a gente não tem controle de muitas coisas. Então é isso. Muito, muito obrigada a você que faz as doações, que ajuda a divulgar, que tá sempre perguntando se nós estamos precisando de alguma coisa. E me desculpe de eu não conseguir responder todas as mensagens com a atenção e com o zelo que eu deveria, mas estando sozinha é realmente muito difícil, tá bom? Mas muito obrigada e é isso. Um beijo.